Na plenitude da presença está o amor que tu requer. Na plenitude da presença estão as coisas que tu deseja. Um ótimo dia a todos. Que Deus abençoe. Mais um programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Estamos aqui para poder cada vez mais enfatizar a questão do conhecimento, né? E hoje nós vamos falar sobre um elemento ar. Nós já falamos sobre a água, sobre o fogo, vamos falar um pouquinho sobre o ar, né? O reino está dentro e fora de vós. O ar, o oxigênio. Você inspira e expira. Então a atmosfera, né, que é o recipiente, né, como que o cadinho dos raios solares penetra a terra inteira, fecunda, vivifica e determina tudo que se produz por suas correntes contínuas análogas às do próprio Sol. Tábua de esmeralda, né? Então a atmosfera é o próprio recipiente. O ar, ele preenche tudo o que é necessário, por isso ele é a nossa intuição, né? Representa também uma dimensão superior, né? A quinta dimensão, onde também vem o mundo das ideias, né? A intuição, ela chega até cada um de nós pelo próprio universo. Ninguém fala assim, olha, eu quero intuir tal coisa, né? Então, a intuição, ela vai começar a acontecer de acordo com o seu desenvolvimento, né? Muitas pessoas falam assim, mas eu tenho instinto, né? Não, intuição, né? Então, temos que estar sempre observando quando temos esses sinais. A intuição sempre chega pelo nosso lado direito, né? Um sinal, um som, você ouve alguma coisa, percebe algo, vê alguma coisa, né? Um flash, enfim, você intui. Ou mesmo o sentir, né? Você sente algo, né? E aí você está intuindo, que a sua intuição fala, olha, vá adiante, não vá, faça isso, não faça, né? Agora, a situação toda é você obedecer, né, à intuição. Porque as pessoas até podem percebê-la, né? Mas não vão acabar, né, agindo de acordo, né? Porque é aquela coisa, né? Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu estou de verdade percebendo isso? Será que eu estou intuindo? O que está acontecendo, né? Bom, é uma questão de discernimento, né? Então a intuição não é uma coisa assim tão simples, e ao mesmo tempo, quando você passa a conhecê-la, a dominá-la, se torna uma coisa muito simples, né? Ela conversa com você o tempo todo, porque a própria ideia da evolução, né, do crescimento humano é você viver por intuição, né? E aí você não tem como cometer erros, enganos ou alguma coisa assim, porque você está sempre intuindo, né? E a intuição te leva para o caminho certeiro da sua jornada, né? Então é interessante, né, como eu venho falando já há algum tempo, muitas coisas deveriam ser colocadas e ensinadas já às crianças, né, na escola, e teriam assim uma questão diferente no crescimento, né, chegar
a fase adulta e assim por diante, né? Então, poucas pessoas conseguem separar, por exemplo, o pensamento, a intuição, a percepção. Muitas coisas acabam se misturando, né? A própria mente também, ela vem atrapalhar, né? O próprio nome diz mente. Então a pessoa está fazendo alguma coisa e ela escuta lá dentro, ela percebe, você não tem capacidade, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não estudou para isso. Sempre é um fator que vai trabalhar para poder atrapalhar, né? Então é necessário colocar foco na intuição e compreender que a intuição é o ar que você respira, né? O ar que você habita, essa atmosfera toda, traz até cada um de nós o fator de intuir. Então vamos dizer que uma dimensão superior, o outro lado, né, a quarta dimensão ou a quinta, né, queira te falar algo ou te passar alguma coisa, né, ou te mostrar algo, veio por intuição. Então você é intuído, intuída a fazer algo, né? Então, por exemplo, né, mesmo você pode ter uma intuição que muitos vão ter, né? Então, olha, eu fui intuído a fazer alguma coisa, mas aí você vai lá e não faz. Só que outros também podem captar isso e fazerem, né? E vão se dar muito bem. E depois você fala, puxa, mas eu tive a mesma ideia que essa pessoa, mas é a intuição, na verdade, né? E não deu atenção. O que acontece é o seguinte, é necessário estudar, né? Absorver o conhecimento, praticar bastante, e você começa a compreender melhor como tudo isso funciona. E aí a própria intuição, ela fala melhor com você, né? Quanto mais eu uso o meu sentir, então, por exemplo, assim, eu sinto o que eu sinto, eu penso o que eu sinto e eu falo o que eu sinto. Uma pessoa que mente, ela não está sentindo aquilo, está inventando uma história, está criando algo, né, para poder ajudar ou atrapalhar, enfim, mas não é verdadeiro, né? Então ela não consegue sentir aquilo, né? Pode ser uma boa mentirosa, né? Uma pessoa que mente bem, né? Enfim, mas não sente isso. Quando você sente de verdade, né? Mesmo a questão de ensinar, por exemplo, para ensinar alguém, você tem que sentir o que você está ensinando, que aí fica mais fácil de passar isso e a pessoa consegue captar, porque você sente isso, né? E é interessante porque, às vezes, dentro dos nossos estudos, né, às vezes tem aulas assim super elevadas e os aprendizes falam, olha, eu não consegui compreender muito bem, eu vou digerir isso, né? Mas se eu perguntar, você sentiu a aula? Você sentiu o conhecimento? Você vai falar, senti dentro de mim, senti, não consigo explicar, mas eu sinto isso. Então, assim, né? Tudo aquilo que você sente, você deve sentir mesmo, né? Tudo que você pensa, deve pensar naquilo que você sente, e que às vezes não é. E o que você fala, deve-se falar aquilo que você sente. Se você não sente, você não pode falar, né? Quando eu começo a trabalhar isso, eu começo a colocar atenção, né? Então eu falo o que eu sinto, eu penso o que eu sinto o que eu sinto. Eu começo a criar uma harmonia e aí eu facilito a intuição se aproximar cada vez mais, né? Então, o próximo elemento que a gente vai conversar é a percepção, que é a Terra.
a matéria, né? Então, você vai compreender que perceber é um pouco diferente de intuir, né? E muitas pessoas às vezes não conseguem discernir isso, acabam misturando, né? E muitos não obedecem à intuição porque não entendem como intuição, né? Imagina, essa coisa da minha cabeça, não vou colocar adiante e pronto, né? E às vezes mesmo num procedimento, no seu trabalho, alguma coisa, você está fazendo e daqui a pouco vem aquela ideia, né? Aquela intuição de fazer tal coisa. E você não faz, perde a oportunidade. Você faz, você realça aquilo, você cria. A intuição, ela sempre vem para te ajudar, te favorecer, te elevar, fazer crescer, né? E com isso, a captação das coisas, elas vão aumentando cada vez mais, né? Porque a intuição, ela vai abrindo, né, as portas para uma dimensão superior e aonde tudo passa a fluir diferente até você, né? Então, a maioria das coisas que você vai realizando, vai fazendo durante a sua jornada, a sua vida, as suas coisas, o seu dia a dia, muitas coisas começam a vir por intuição. Olha, faz isso, faz aquilo, tal, né? Toma cuidado com essa pessoa, tal. Então, isso começa a fazer parte da sua vida cada vez mais, você começa a obedecer isso, né? A dar atenção àquilo que você recebe e colocar em prática, é claro. Naturalmente, essa intuição, ela vai crescer cada vez mais, né? Até a ponto de você poder captar qualquer coisa. A questão dos 4 elementos, né? É necessário aprender a dominá-los, né? Como a água, o sentimento, o pensamento, o fogo, que a intuição é o ar, né? E a percepção é a terra. E a intuição não é uma coisa assim tão simples de você viver ela o tempo todo, mas quando você encaixa isso na tua vida, as coisas passam a trazer resultados assim grandes, né? E você começa a encaixar isso cada vez mais no seu dia a dia e o resultado, ele é não só benéfico, como ele é muito interessante e muito importante, né? Então o crescimento aí, ele é perfeito em todos os sentidos. Por isso que a compreensão disso, né, a vivência dentro disso, adaptar os elementos na sua vida cada vez mais, que eles estão aí, né? Mas as pessoas não têm ideia disso, né? Não conhecem, não trabalham, não fazem isso nem aquilo, né? Então, tudo começa a fazer um sentido diferenciado, né? Então, apenas o treino disso, né? Colocar em prática, começar a observar tudo aquilo que você intui, e você pode perceber, quando é um fator da mente, né? Ela sempre vem pelo lado esquerdo. Quando é uma intuição, é o fator do lado direito, né? Então, sempre prestar muita atenção quando você começou a sentir as coisas, ou, né, que a intuição chega, ela vem perfeitamente por aqui, pelo lado direito. E com isso você começa a realizar um processo de crescimento muito grande. E o fator assertivo, como eu falei para vocês, ele é maravilhoso, porque você intui uma coisa, intui a outra, intui isso, e aí vem sempre o caminho certo, como se a intuição fosse uma criação daquilo que está acontecendo, né? E aí, você sabe disso, às vezes você tem uma intuição de uma coisa e você não faz, chega lá, você tem problemas, né? Eu sabia que era para fazer assim, mas acabei fazendo diferente, né? Então, o que é isso? É a intuição falando com você. Você intuiu aquilo, é a maneira de fazer, e você foi lá e fez diferente daquilo. E é claro, o resultado não deu certo, né? Não foi bom. Então, muitas pessoas, ou praticamente todas as pessoas, vivem um pouco disso, né? Às vezes não dão atenção àquilo que intui, né? E aí colhem coisas que
não deveriam colher. Como, por exemplo, às vezes uma amizade, alguém, né? Você percebe que não é para colocar aquilo adiante e coloca. Ou é para colocar uma coisa adiante e você acaba não fazendo. E aí depois lá na frente você percebe que deveria ter feito. Ou ao contrário, né? Que não deveria ter feito. Mas na hora veio a intuição certa, né? Então, com isso você começa, só de você colocar dentro de você, falar, bom, eu vou dominar os elementos. Então eu vou dominar o pensamento, o sentimento e a intuição, né? E aí a percepção, a gente vai falar mais pra frente aí. Então, esses elementos começam a vibrar, porque você está nesse planeta e ele é construído em cima de 4 elementos. É uma base que vibra no universo o tempo todo. Então, tudo que você observar tem lá, né, um fator dos 4 elementos. E aí, quando eu começo a dominar isso, a compreender melhor, trazer a compreensão disso para mim, né, aí eu começo a criar um elo com tudo isso e as coisas começam a caminhar de uma maneira diferente, né? E aí você começa a perceber que tudo isso faz um grande sentido e que não existe assim, né, aquela coisa que parece uma dificuldade, alguma coisa, tudo se torna um processo natural de realização. Bom, hoje, dia 4 de junho, nós temos um encontro 8h30 da noite, um encontro online, uma aula, né, falando um pouco sobre o professor dos professores, né, nosso grande amigo Jesus, né, trazendo algumas passagens, algumas questões aí, né, de ensinamento que sempre vão trazer uma abertura muito grande para as pessoas, pela compreensão, pelo ensinamento que foi passado há muito tempo, mas o conhecimento ele é sempre atual, né? Então, quando trazemos isso para o mundo de agora, né, você percebe o quanto é grandioso e o quanto nós vivemos dentro dessa estrutura. Então, hoje, uma grande conversa, um grande bate-papo, às 8h30 da noite, sobre toda essa estrutura, sobre tudo isso, né? O professor dos professores aí, que trouxe vários ensinamentos, e nós podemos aí, num grande bate-papo, numa aula, numa conversa, né? Uma coisa simples, para que possamos viver dentro desse conhecimento e fazer ele vibrar mais ainda, né? Então, um processo totalmente online, tranquilo, onde você pode, às 8h30 da noite, estar junto com a gente aí, né, na sua casa, onde você estiver, podendo vibrar dentro dessa estrutura, desse conhecimento, aonde você começa a colocar isso dentro da sua vida, do seu diário viver, e você percebe, né, o quanto tudo sempre fez sentido e começa a se construir cada vez mais. Então tá aí a grande ideia para o encontro de hoje à noite, né? Amanhã, dia 5, né, nós temos também 8h30 da noite de aula, né, 32 portas da sabedoria, onde nós enfatizamos as 32 vértebras que estão nas nossas costas, né? Cada vértebra ela tem um verbo que vibra, né? Para que possamos subir essa escada, né? E trazer esse fator de conhecimento para dentro de nós e externar isso e viver de uma maneira diferente dentro desse mundo, né? Onde se consegue uma elevação, uma compreensão melhor de tudo e o mundo externo ele acaba não mexendo tanto com você, por mais que ele passe perto, né, que traga situações, né, você tem uma estrutura fortalecida para você poder ir adiante, né? Nós estamos num processo de transformação, então percebe-se que o universo ele está passando por várias coisas onde a gente fala, nossa, esse negócio aqui acho que não tem mais jeito, mas é o que está acontecendo, né? Toda essa estrutura está se transformando para poder
fazer com que as coisas caminhem de uma forma diferente, né? Quando você acessa o nosso site, né, você percebe, né, que você tem lá bastante elementos que representam aí a extensão desse conhecimento, né, que nós vivemos, né? E com isso você pode estar manifestando cada vez mais aquilo que você busca, e também com relação às aulas, os cursos em EAD, que trazem para você toda uma forma, né, de você ir cada vez mais adiante, estudando, né, aprendendo e elevando aí cada vez mais a sua consciência. O site é institutoalmadomundo.com.br. Esse programa ele fica depois disponível para vocês no YouTube, né? @Instituto Alma do Mundo. Você pode estar lá ouvindo várias vezes, assistindo, participando, né? Compreendendo melhor as coisas, copiando aí os apelos que a gente coloca, enfim. É uma maneira de estudar, de estudo, né? Eu falei para vocês, tem um caderno lá do Protocolo X e você vai anotando aquilo que você sente que é interessante para você, que você até falou, esse negócio acho que vamos colocar em prática, vamos ver como é que é. E aí você vai estudando e você vai vendo, né, o quanto a metafísica pode estar trazendo grandes resultados para você. Todo final de ano, quando o ano encerra, nós temos um encontro chamado Bom, Belo e Grande, onde nós falamos do próximo ano. Então, próximo ano, 2027. Esse encontro acontece 13 de dezembro, aí é um encontro presencial, às 9h30 da manhã, onde falamos de 2027, que é um ano 11. Então, dentro de uma estrutura dos números, como é que esse ano se porta, como é que ele está aí presente na nossa vida, né? Não existe bola de cristal, não existe adivinhação, é uma estrutura matemática, né? Onde o resultado ele está lá. Então, assim, mesmo, por exemplo, mesmo que a pessoa ela erre uma conta, a matemática é a mesma, né? Mesmo que a pessoa, quando ela for tocar uma música, ela possa errar uma nota, a música, ela está lá, ela é aquilo, né? Então, a estrutura de conhecimento, como a música, como a matemática, você não consegue vibrar diferente disso. Então, os números estão aí e eles são assim. Então, entramos no ano X, o mês Y, né, o outro mês Z, e assim por diante. Então, essas vibrações, elas estão aí, né? Se você compreende ou não, se você estuda ou não, se você busca, se você crê ou não, tanto faz. Ele vibra, ele está lá, ele é aquilo. Ninguém vai mudar, não tem como você mudar. É como você vai elevando aí, vamos brincar um pouco, né, o seu RG, vai ficando jovem há mais tempo, e ninguém muda isso. Você tem uma idade X que é aquilo, você não consegue mudar isso, né? Então, você vibra dentro daquilo que o universo coloca à sua disposição. Então, o Bom, Belo e Grande que nós fazemos no final do ano, e esse ano acontece dia 13 de dezembro, ele é feito para que nós possamos aí caminhar cada vez mais, né? E trazemos aí a construção daquilo que é necessário, né? Para que tudo vibre numa orquestração maior, né? Quando colocamos aí a atenção nisso, tudo acontece de uma maneira cada vez mais elevada e você vibra isso dentro de você, né? Eu vou deixar aqui o nosso WhatsApp, né? Se vocês quiserem entrar em contato, alguma coisa, mesmo marcar um atendimento, para poder, às vezes você tem que realizar alguma coisa, abrir um negócio, montar alguma coisa, mudar de trabalho, de emprego, de atividade profissional. Sempre é bom alinhar as coisas, né? Dentro da estrutura do seu nascimento, de uma série de coisas aí que vai vibrando, e
você pode se estruturar cada vez mais. Nosso WhatsApp é prefixo 11 95025 8364 95025 8364. É isso aí, né? Estudar sempre em crescimento, né? Te eleva profissionalmente, no seu relacionamento, na sua vida, na sociedade, comércio, indústria, crescimento, tudo aquilo que você busca para a sua vida, tendo conhecimento, você tem um caminho diferente, né? Você consegue uma estrutura diferente nas suas coisas aí, tá? Bom, vamos lá, vamos fazer agora alguns apelos, né? Alguns decretos, dentro do que a gente já falou aí dos elementos, né? E o próximo passo aí para esses dias ou amanhã depois já fazemos aí sobre a percepção, a Terra, para você poder acompanhar isso cada vez mais, né? E depois, se quiserem aí se aprofundar, todo vídeo fica gravado, todo programa fica gravado no YouTube, e você pode aí compartilhar, pode ir adiante com esse movimento, né? Poderoso Deus Tabor, de luz gloriosa, grande Deus das montanhas, cuja altura é imponente, majestoso comandante do silêncio divino, tu guardas e controlas pelo poder todo teu. Grande guardião de tesouros e bênçãos incalculáveis, através de ti, grande coração de amor da natureza, contemplamos. Tua própria presença brilhante está governando tudo, liberando os teus milagres através do chamado de cada coração. Nós te amamos e te louvamos, amado Tabor querido. Envolva-nos, segure-nos e sempre fique perto para nos abençoar e nos elevar à tua grande altura, para nos guardar e proteger pelo teu poder cósmico. Ilumine e nos carregue também com tua sabedoria. Prepare agora o caminho e em glória avance. Há muito que te contemplamos como um grande poder cósmico. Estamos a teu lado agora, em cada hora abençoada e brilhante. Espalhe a tua luz de Deus agora por todo o mundo, até que toda a humanidade veja a grande movimentação da luz desfraldada. Grandes seres do manto dourado, transcendentes do amor, envolvam todos aqueles na terra que clamam a ti acima. Guardem bem as crianças que buscam a luz, liberem através delas o teu poder, para que conheçam e necessitem de ti e venha. Esteja com eles a cada hora, revelem a glória da tua altura, a vitória que tu conquistastes. Resplandeçam o teu domínio total agora, grandes bem-amados do sol. Mostrem todos os teus mantos da luz do amor, tão dourados e puros. Envolvam-nos enquanto clamamos a ti, e façam com que a nossa vitória seja certa. Grandes seres do manto dourado, no próprio nome sagrado do amor, despertem todos na terra para a luz, o grande eu sou. Ayam, eu sou a lei da presença em minhas mãos, do meu uso das riquezas e da opulência divina, nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ayam, eu sou a lei do poder de precipitação e da presença visível de tudo o que me é devido nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ayam, eu sou a lei de toda a riqueza, de toda a opulência, de toda a substância, de tudo que eu posso desejar de construtivo nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ayam, eu sou a lei do poder que age. Ayam, eu sou a lei da inteligência que dirige. Ayam, eu sou a lei da substância que os ascensionados dirigem e que eles fazem aparecer sobre o plano físico nesse instante mesmo e por toda a eternidade.
Eu estou e eu vivo na opulência divina que aparece sobre o plano físico nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ayam, eu sou a presença em minhas mãos do dinheiro que eu tenho necessidade nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ayam, eu sou a lei da opulência que eu desejo nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ayam, eu sou a lei da presença da abundância por toda parte, onde eu desejo empregá-la nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ayam, eu sou a lei da opulência divina manifestada em minha vida física, nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ayam, eu sou a ressurreição e a vida da presença em minhas mãos e tudo aquilo que eu tenho necessidade, nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, dá-me o uso de todo o dinheiro necessário à realização do plano divino nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, dá-me 10 vezes mais do que eu peço e vê que eu o empregue a serviço da luz. Eu aceito a manifestação instantânea deste apelo e te agradeço. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração e nosso grande amigo e amado Saint Germain, tomai possessão de minhas finanças, controlai-as, dai o dinheiro necessário ao serviço da luz e a expansão sobre a terra e a atividade Ayam de Saint Germain. Eu peço que este apelo seja manifestado fisicamente e ordeno que seja manifestado fisicamente. Eu sou o poder que eu faço aparecer sobre o plano físico. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração e nosso grande amigo e amado Saint Germain, tomai possessão de todo o dinheiro que eu tenho em minhas mãos. Tomai a possessão de todo o dinheiro que passa pelas minhas mãos e carregai, carregai, carregai com a chama violeta de nosso bem-amado Saint Germain e com a chama rosa de Marte, nosso irmão. Enviai pelo mundo que ele purifique os humanos. Eu te agradeço, Marte, nosso irmão e nosso bem-amado Saint Germain. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração e de cor dos ascensionados, colocai todo humano no lugar que lhe é devido. Mandai-o fazer a coisa exata que ele deve fazer e mandai-o fazê-la perfeitamente. Dá-lhe todo o dinheiro necessário à realização do plano divino e fazei-me empregar todo para a luz nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, prende-me em teus braços, mostra-me meu caminho, protege-me, defende-me, liberta-me de toda condição destrutiva, prende-me fortemente em teus braços e dá-me tudo aquilo que eu possa ter necessidade nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Arcanjo Miguel, legiões da luz, Arcanjo Miguel, legiões da luz, Arcanjo Miguel e legiões da luz, espalhai sobre nós vossas riquezas infinitas. Ayam, Ayam, Ayam. Mahashoham, Júpiter e Deus da fortuna. Mahashoham, Júpiter e Deus da fortuna. Mahashoham, Júpiter e Deus da fortuna. Espalhai sobre nós vossas riquezas infinitas. Ayam, Ayam, Ayam. Potência secreta do coração do grande silêncio. Potência secreta do coração do grande silêncio e potência secreta do coração do grande silêncio. Espalhai sobre nós vossas riquezas infinitas. Ayam, Ayam, Ayam. Chama espontânea de grande sol central, chama espontânea de grande sol central, chama espontânea de grande sol central. Espalha sobre nós todas as riquezas infinitas. Ayam, Ayam, Ayam. Chama espontânea dos milhares de sóis, Senhor da chama azul do grande sol central. Chama espontânea dos milhares de sóis, Senhor da chama azul do grande sol central. Chama espontânea dos milhares de sóis, Senhores da chama azul do grande sol central. Espalha sobre nós vossas riquezas infinitas. Ayam, Ayam, Ayam. Chama espontânea dos milhares de sóis na potência 3 vezes 3. Chama espontânea dos milhares de sóis na potência 3 vezes 3. Chama espontânea dos milhares de sóis na potência 3 vezes 3. Espalha sobre nós tuas riquezas infinitas. Ayam, Ayam, Ayam. Eu peço que esse apelo seja manifestado fisicamente, eu ordeno ser manifestado fisicamente. Eu sou o poder que eu faço aparecer sobre o plano físico. Eu peço, eu comando, eu insisto, eu sou, eu mantenho que a energia do meu ser é calma como um lago e a imagem do que eu desejo nele se reflete, se condensa e aparece sobre o plano físico. Ayam, eu sou a lei da calma perfeita de minha energia e da manifestação sobre o plano físico de tudo o que eu desejo para a realização do plano divino. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez, o relâmpago pela luz do grande sol central. Ayam, eu sou a ressurreição e a vida das riquezas infinitas que eram meu quinhão durante as 2 primeiras idades de ouro e que servem de novo ao plano divino, nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ayam, eu sou a lei da vitória invencível, do amor divino que me dá uma avalanche de riquezas infinitas para a realização do plano divino. Dentro dos caminhos que nós vivemos, seguindo aquilo que o universo oferece,
Então, dentro, por exemplo, de um caminho onde não se faz ao outro o que não quer a si próprio. Jamais ser omisso. Então você vai construindo toda uma estrutura, né, onde essa grande arte, alquímica, metafísica, como quiser chamar, é apenas um nome, onde o mundo se reflete e constrói para cada um o caminho. Quando nós observamos cada vez mais através do nosso querer, né, e muitos por buscarem por muito tempo, tentarem, né, várias coisas, acabam às vezes desistindo ou cansando porque não chegam aonde buscam. Né? E tudo isso não existe uma resposta concreta, né? É simplesmente um processo que o universo está realizando. Né? Pode ser que você esteja totalmente de acordo com tudo, que você não tenha nada fora do lugar. Mesmo assim, às vezes, na sua compreensão, as coisas acabam demorando. Né? Outras vezes, alguma coisa às vezes não estão no lugar, não estão de uma forma perfeita, né? E aonde falta acertar alguma coisa para poder realizar aquilo, mas até então você não está sabendo o que tem que fazer. Né? Então, assim, é necessário colocar sempre em movimento o querer. Queira acima de tudo. E queira crendo naquilo que você quer. E aquilo que você quer, sempre imaginar pronto, realizado, feito. Né? E por mais que você passe por algumas situações, algumas coisas, jamais duvide, jamais mude o caminho, seja firme. Né? E às vezes o próprio teste, a própria situação que vive aquilo, né? Nada mais, nada menos é um crescimento que você está vivendo. E por deixar às vezes de lado as coisas, como muitos fazem, né? Acabam perdendo as oportunidades. Por isso que a persistência, a perseverança, né? A busca. Não vamos falar de fé, porque a fé é uma coisa muito grande, muito delicada, e você pode até compreender que está usando da sua fé, colocando a fé ali, mas a fé é uma coisa muito elevada, né? Mas quando você persevera, você insiste ali, né? Você começa a crescer cada vez mais, né? Então, o que você quer deixar, né, para o mundo, ou um legado, ou algum movimento, né? Então é necessário que você se coloque, né, dentro disso para fazer um mundo melhor, de alguma forma, e dentro daquilo que você está determinado a fazer. Né? E com o tempo, com a dedicação, tudo começa a se alinhar e se realizar. Então, essa questão de você não desistir, né, ficar firme nas coisas, né, não é um processo simples e nem é fácil. Né? Só aqueles que passam por situações extremas ou buscas longas daquilo que desejam sabem o que é isso. Né? Mas não podemos nunca dar as costas a isso. A história mostra todos aqueles que buscaram, fizeram movimentos aí, sempre acabam realizando de alguma forma. Né? Então, por isso que nunca devemos desistir de nada e nem deixar que as coisas fiquem como estão. Sempre estar em movimento e buscar
fazer com que tudo aquilo se encaixe dentro de um propósito maior. Estamos numa construção humana que não é tão simples assim. Muitas pessoas, né, por ver alguém feliz, não querem, porque como é que a pessoa está feliz e eu não estou, né? Como aquela pessoa está bem, eu não estou. Por que ela está rindo, eu não estou. Por que ela tem um relacionamento, eu não tenho. Aquele casal que feliz que eles estão, e por que eu não tenho isso? Então nós estamos sujeitos, né, a esse julgamento, esse outro lado, né? Então devemos estar sempre em atenção, nos protegendo, fazendo tudo o que é necessário, rezando, né? Que é o que eu busco ensinar aos aprendizes e poder passar por essas situações, enfrentar o que é necessário para poder estar realizando uma vida melhor dentro de você. Então o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, né? Nunca desistam, né? Sejam firmes, né? E por mais que você passe por isso ou por aquilo, né? Compreenda que tudo tem um motivo, embora você goste ou não, você queira ou não. E de repente você está exausto, estão cansados, né? E a coisa não acontece. Então sejam firmes, criem cada vez mais um propósito dentro de vocês, uma força, vamos dizer assim, uma força extra, e determinem que você não vai largar isso enquanto não acontecer. E assim fazemos a diferença, porque a maioria das pessoas desistem, não querem saber de fazer nada, tudo querem de mão beijada, né, tudo fácil. E no universo não tem isso, não existe esse caminho, né? Então temos que ser firmes para que possamos trazer para nós aquilo que nos pertence, aquilo que nós desejamos, né? E de alguma forma vai se realizar, não existindo onde, quando, mas como. E como é colocar atenção integral naquilo, sem sair fora desse estado, não permitindo que outras coisas atrapalhem, porque assim, o que vai acontecer de situação, de coisas para desfocar vocês, para tirar do caminho, tem bastante. Mas por isso temos que ser firmes, muito firmes, né? Então assim, gente, o estudo, ele é uma maneira de fortalecer vocês. Se puderem estar presentes hoje, né, às 8h30 da noite, é um grande prazer, para que possamos aí juntos desenvolver toda essa questão de conhecimento, abrir cada vez mais a consciência de cada um e crescermos dentro disso, né? E aí o próprio processo do universo, ele faz o restante. Quando você busca o conhecimento, ele vai abrir isso, né? Porque a realização da grande obra de cada um, do caminho de cada um, depende, já diz, né, de cada um. E às vezes você não tem ideia do que você veio realizar, do que você veio fazer, mas você tem uma ideia do que você busca, do que você deseja, do que você almeja, do que você quer, né? E aí é necessário colocar foco nisso. E naturalmente o universo ele vai trabalhar para poder organizar isso. Então o objetivo, né, ele é importante para que você se mantenha focado, focada em algo maior, né? E o objetivo, ele vai fazer com que você se movimente para isso. Você crie uma ação e essa ação vai fazer você enxergar as coisas diferentes. Então, aonde pode surgir aí uma tristeza, pode surgir aí alguma coisa que te, né, meio
do caminho, mas aí você volta, você retorna rapidamente. E aí você vai lá e fortalece essa ação cada vez mais. Então, a realização das coisas, ainda mais no mundo hoje, como as pessoas vivem, dentro da inveja e uma série de situações, né? É necessário um desdobramento maior, né? Do aprendiz, do humano e assim por diante. Então, por isso que estou falando dos elementos, né? Porque pensar um pouco em dominar as emoções, né? Fortalecer os pensamentos e deixar a intuição agir sobre você. De alguma forma, as coisas começam a se conversar e trazer aquilo que é necessário. Tá bom, gente? Agradeço por mais um programa que estamos fazendo aí juntos, né? Uma grande conversa, e gostaria muito de tê-los aí em nossas aulas para que possamos estender isso cada vez mais. Muito obrigado, um excelente dia. Que Deus nos abençoe.